Senhoras e senhores, bom dia. Consciente da importância do aprimoramento das competências de seus atuais e futuros líderes, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso lança nesta data a Academia de Liderança. O projeto da Academia constitui uma ação estratégica alinhada aos objetivos da instituição, sob a premissa de que o cumprimento da missão institucional depende da capacitação continuada dos seus gestores e da adequada preparação dos novos líderes. Para garantia do êxito, na continuidade e na qualidade dos serviços prestados ao cidadão eleitor. Nesse instante, assistiremos ao vídeo conceitual da Academia de Liderança do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Neste momento, fará o uso da palavra o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Gilberto Giraldelli. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar a todos do nosso Tribunal Regional Eleitoral, e aqui eu faço na presença e nas pessoas dos nossos ilustres componentes, Dr. Bortolucci, Dr. Sebastião, e cumprimento de maneira extensiva todos os nossos servidores, na pessoa do Dr. Mauro Diogo, nosso digno diretor-geral. Satisfação muito grande receber hoje a pessoa da professora Cecília, que muito nos honra com a presença neste evento. Nós sabemos, evidentemente, da sua bagagem frente à nossa querida Universidade Federal de Mato Grosso, e certamente os dizeres que Vossa Senhoria deve proferir vai ser de suma importância para a estratégia administrativa que nós temos adotado frente ao nosso Tribunal Regional Eleitoral. O tema é pujante, né? Academia de Liderança. Eu quero aqui cumprimentar a iniciativa deste evento e parabenizar ao Valmir e a toda a sua equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas pela feliz iniciativa de proporcionar esse ganho de qualidade na prestação de serviços que se dá
se materializa através da formação de lideranças. Formação de lideranças, evidentemente, podemos dizer que o contexto hoje que vivemos é fundamental, não só para qualquer poder público, qualquer instituição pública, é fundamental para toda e qualquer organização, seja ela familiar, social, empresarial. E nós temos visto exemplos marcantes de grandes corporações que elas existem por um período prolongado, obtêm um sucesso, um resultado magnífico e falham muitas vezes por não preparar a sucessão. E a sucessão se dá através da formação de pessoas qualificadas para poder dar continuidade ao empreendimento. Se isso se dá no âmbito civil, vamos dizer assim, das empresas, das associações civis, com maior razão deve-se dar a necessária atenção no poder público. Talvez esse seja um dos grandes problemas que nós temos enfrentado hoje na administração pública como um todo, que é exatamente a ausência de pessoas qualificadas para substituir os seus líderes. Como se tivéssemos uma perenização dessas lideranças, como se um dia elas não tivessem que ser substituídas. Nós estávamos ainda essa semana, até com Zornita, Mauro, nós tivemos até fazendo aí um périplo aí por alguns dos setores e passamos lá pelo arquivo morto. Vocês se lembram? Nós temos lá algumas pastas, algumas caixas de arquivo dos anos 1992, 1998, e até brinquei, falou, já é a hora da gente começar a fazer uma fogueira, logicamente, não querendo falar isso aqui na Semana do Meio Ambiente, não entendam mal, né? Não é por esse aspecto, mas é certamente, pelo menos no sentido figurado, mas que nós tenhamos que dar um descarte para esses documentos que estão aí há tantos anos em nossos arquivos. E as lideranças, naturalmente, elas serão substituídas. Ninguém permanecerá aqui frente ao nosso Tribunal Eleitoral. Eu estou aqui uma passagem aqui por um período curto, os senhores terão maior tempo, já disse isso várias vezes, né? Os senhores têm... Aqui é o ambiente de trabalho, o ambiente que vocês, os senhores, passam maior tempo da vida de vocês, praticamente, muitas vezes até mais tempo do que se passa com suas famílias. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós temos, sim, que nos preparar para enfrentar esses desafios que vão surgindo ao longo da administração, e isso é necessário e é fundamental que nós tenhamos o preparo para isso. Eu digo sempre que, talvez até uma frase que eu já tenha dito algumas vezes, que o sucesso antes do trabalho é só no dicionário, não é? Todos aqueles que têm a preparação, que se envolvem, que têm a motivação, que, a meu ver, é o combustível da vida, a motivação, uma pessoa motivada, bem preparada, ela certamente está apta a exercer cargos mais destacados. E digo sempre, talvez até fazendo aquele comparativo lá com o nosso arquivo morto, que todos nós temos um prazo de temporalidade, né? Nós vamos permanecer por um período aqui e teremos que preparar essas pessoas que venham a substituir e venham dar continuidade, e não é só continuidade, venham dar melhorias àquilo que já está implantado na administração pública. Nós temos exemplos aqui fantásticos de boas administrações, de boas práticas na administração pública. Porém, nós não podemos nunca nos dar por satisfeitos, porque a partir do momento que se dá por satisfeito, vem o sentimento natural da acomodação. Isso é muito ruim, né? E não é ruim apenas para a administração, é ruim para nós mesmos. A pessoa que acomoda, ela acomoda não só no serviço público, ela acomoda no seu meio social, no seu meio familiar, e ela certamente vai ser
prejudicada em função dessa situação. Então, é o que eu digo sempre, vamos empenhar o máximo. Nós temos aqui um vínculo com a administração pública. Eu sei que talvez muitos dos senhores tenham aspirações até de buscar patamares mais elevados, mas, queira ou não queira, nós temos um bom vínculo hoje com a administração pública. Eu sei da capacidade dos senhores servidores, sei do conhecimento e sei também o tanto que se dedicaram para chegar aonde estão. Não é qualquer um. Hoje você abre um concurso público da qualificação dos senhores, os senhores viram aí a quantidade de pretendentes que vem em busca desse almejado cargo público, notadamente em situações como essa em que o país vem atravessando de crises e constantes crises, e que a gente, infelizmente, não vê um horizonte muito promissor a curto prazo, pelo menos. Então, já que estamos na administração pública, vamos vestir a camisa da administração pública, vamos dar o melhor de nós para que possamos obter o melhor resultado possível e que venha a ser a maior aspiração da administração, que é o nosso produto final. Qual seja, de produzir uma eleição limpa, transparente, em que o resultado, a vontade do eleitor, seja manifestada de forma isenta, livre, e que aquele número final expresse realmente a vontade e a soberania do povo. Eu não vou me alongar muito, que eu sei que, evidentemente, os senhores vieram aqui para ouvir a professora Cecília, que certamente tem todo um cabedal de conhecimento que vai transmitir a todos os senhores. Eu só faço, então, o meu agradecimento à presença de todos, parabenizo a todos e digo mais uma vez que é uma satisfação muito grande contar aqui com a presença da professora Cecília. Muito obrigado. Fará agora o uso da palavra o senhor diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo. Bom dia a todos. Serei bem breve, né? Como o desembargador disse, estamos aqui para ouvir a professora Cecília, que desde já também agradeço, professora, doutora Cecília, por vossa presença e ter aceito prontamente o nosso convite, né? Agradeço também o desembargador Gilberto Giraldelli. Nessa semana nós fizemos, salvo engano, 60 dias, né, da nova gestão, e agradeço em nome de toda a equipe a confiança, desembargador, depositada em nós, e também pela liberdade que o senhor nos está dando de trabalhar, né? Eu acho que isso é bem importante, essa confiança, essa liberdade que o senhor nos está dando, e o lançamento hoje da Academia de Liderança já é um produto oriundo desse trabalho, né? Desde o começo, desde da fase de transição da gestão, logo nas primeiras conversas que tivemos, dos principais aspectos que conversamos, exatamente a gestão de pessoas, né? Desde o começo, olha, o foco dessa gestão realmente é a valorização do servidor, a valorização do ser humano, dos juízes, enfim, para que, no mínimo, tenhamos um bom ambiente de trabalho e um ambiente propício para novas ideias e para novos líderes. Então, esse trabalho não visa somente aprimorar as habilidades dos atuais líderes, mas visa essencialmente e principalmente que a gente saia de toda essa fase com novos líderes, né? Como o desembargador disse, nós vamos aposentando, vamos saindo daqui e o tribunal está realmente numa fase de transição, né? Até hoje temos um exemplo de um novo talento, né? O nosso mestre de cerimônia, né? Que está aqui nos apresentando esse projeto. Então, é mais uma palavra realmente de agradecimento e que possamos enfrentar com tranquilidade, né, todo esse caminho. Eu acho que essa academia visa, além de ser com baixíssimo custo, né, para o tribunal,
O Valmir vai explicar melhor, com certeza, isso aqui, mas principalmente quem vai, os monitores, né, os professores, vamos dizer assim, vão ser pratas da casa, né? Então são servidores nossos, na essência são servidores nossos, né, que vão transmitir esse conhecimento. E não é uma etapa que termina aqui, né? Os cartórios estão envolvidos, né? Todos os cartórios, seja aqui da capital, seja do interior do estado, vão ser ensinamentos também à distância, não só presenciais. Então, a expectativa é muito boa e estamos num ano bom, né? Só teremos eleição, né, o ano que vem. Então, é um ano bom para a gente, vamos dizer, arrumar a casa e termos um ambiente melhor, mais conhecimento e apresentar um produto e um serviço melhor à sociedade. Obrigado a todos. Neste momento, o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Valmir Nascimento Milomem Santos, fará a apresentação da Academia de Liderança. Bom dia a todos, a todas. Desembargador Gilberto Geraldelli, magistrados aqui presentes, colegas servidores efetivos, requisitados, estagiários, colaboradores, convidados, colegas aqui presentes, colegas dos cartórios eleitorais que nos acompanham de forma online, meus cumprimentos. Hoje é um dia muito importante para nós, é um dia de alegria, contentamento, porque nós estamos apresentando este programa de liderança continuada dentro de um objetivo fundamental, que está dentro do objetivo estratégico do tribunal, que é desenvolver e valorizar pessoas. Como o Mauro já mencionou aqui, nós temos tido uma abertura, uma amplitude muito favorável na liderança do desembargador Gilberto Geraldelli, e por isso esta academia vem exatamente para trabalhar alguns pontos que foram colocados como premissa aqui para a nossa atuação, como a valorização dos servidores, a integração e também a comunicação ou melhorar a comunicação entre os colegas servidores. A academia, ela foi elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, pela equipe, e eu desde já quero agradecer toda a minha equipe que trabalhou incansavelmente para apresentar este programa, resultado de pesquisa, de estudo e também de colaboração. Nós avaliamos outros programas em outras instituições e chegamos à nossa formatação. Eu quero agradecer de forma muito especial a equipe da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso, que nos recebeu. Eles têm um programa ali já em andamento, foi utilizado por nós como um laboratório de experiência, estivemos lá. E eu quero agradecer aqui ao professor Josué, que é superintendente da Escola de Governo, agradeço penhoradamente, estivemos lá e eles também estiveram aqui, e é importante para nós fazermos esse trabalho de colaboração. O programa, vou apresentar em linhas gerais, até porque a pessoa mais importante aqui a ser ouvida nesta manhã é a professora Cecília, mas em linhas gerais, a Academia de Liderança é um programa de educação corporativa para formação e treinamento de líderes. O que é preciso dizer acerca da academia? Passa por gentileza, Benedito. Primeiro, nós devemos lembrar o contexto em que nós estamos. A academia ela vem dentro de um contexto social, cultural, em que os estudiosos falam que nós estamos dentro desse contexto de volatilidade, de incertezas, de complexidade, ambiguidade, ou seja, de transformações ágeis e que exige da parte da iniciativa privada
e também, e principalmente dos órgãos públicos, uma nova atuação e uma nova abordagem. E isso vai exigir da nossa parte uma liderança que considere a estratégia, a colaboração e principalmente a criatividade. Nós passamos daquela era em que nós tínhamos uma administração pública, um setor público que simplesmente fazia aquilo que já estava acostumado. Nós precisamos pensar fora da caixa, e isso principalmente em se tratando de liderança daqueles que ocupam cargos e funções de importância dentro de uma determinada instituição. É dentro desse sentido que a academia ela foi elaborada com 2 propósitos fundamentais. O primeiro propósito é implantar um modelo de educação corporativa. Essa expressão educação corporativa não é simplesmente uma denominação que diz respeito a uma educação dentro de um órgão específico. Não, é uma mudança de metodologia e na forma como nós levamos aprendizado e conhecimento para os nossos colaboradores. Se até então nós tínhamos uma forma de educação que era baseada nas demandas, agora nós temos uma forma de educação que ela é continuada, ela tem uma missão a ser desempenhada à luz daquilo que a estratégia do órgão já estabeleceu. Segundo ponto fundamental, o propósito da academia é valorizar os instrutores internos. Como o Mauro já mencionou, nós estamos apresentando a academia e, basicamente, essencialmente, os instrutores, os facilitadores, serão servidores nossos, até porque nós temos profissionais capacitados que podem trazer conhecimento, informação e nos dar soluções em relação a alguns problemas. Nós implantamos recentemente a instrutoria interna e mais de 80% dos instrutores certamente serão nossos colegas, talentos que podem nos ajudar nesse sentido. Nós lançamos recentemente o edital de instrutoria interna e nós imaginávamos que teria pelo menos 5 pessoas que se inscreveriam. Até esse momento nós já temos 20 colegas que já se inscreveram como instrutores internos e que atendem de fato toda a grade curricular da nossa academia. Indo de modo mais específico para os objetivos particulares da academia, quais são eles? Primeiro, aperfeiçoar as competências necessárias à boa liderança organizacional e à melhoria do desempenho, habilitar os servidores a exercer a liderança em diferentes contextos e posições, facilitando o processo sucessório. Além de ser uma demanda do TCU e dos órgãos superiores, a formação de sucessores é uma necessidade, como muito bem destacou aqui o desembargador Giraldelli, no sentido de nós prepararmos sucessores, até porque as pessoas passam, mas a instituição permanece. Daí a necessidade de nós pensarmos de maneira organizada e não simplesmente com capacitações pontuais em relação à formação de novas lideranças. É objetivo também melhorar o alinhamento da liderança organizacional com a estratégia do órgão, ou seja, capacitar, dar conhecimento, instrumentos aos nossos líderes, mas esse treinamento, ele estando alinhado com o objetivo institucional do órgão, é algo fundamental na atualidade. E, por fim, nós queremos fomentar a sinergia e o aprendizado organizacional a partir de contextos e cenários reais, considerando não somente a realidade da nossa secretaria, da sede, mas também das zonas eleitorais. De maneira muito sintética, como vai funcionar a nossa academia? Nós desenhamos 3 trilhas de aprendizado, ou seja, 3 turmas específicas para nós iniciarmos a nossa academia. São elas: formação em liderança, aperfeiçoamento em liderança e o desenvolvimento gerencial. A primeira, que é a formação em liderança, ela vai ser destinada aos não ocupantes de chefias. Nós estamos falando exatamente de formar novos líderes. Se dará de forma presencial, será uma turma de 30 servidores da sede do tribunal e dos cartórios eleitorais. Nós vamos lançar um edital na próxima semana, selecionando esses servidores. E não se preocupem os servidores que, porventura, não irão participar da primeira turma, porque se trata de uma turma continuada, ou seja, no próximo ano lançaremos uma nova turma. O aperfeiçoamento em liderança, nós estamos falando de dar treinamento para os nossos magistrados, nós estamos falando de dar treinamento aos nossos ocupantes de cargos comissionados
e a metodologia de ensino vai ser tanto presencial quanto por meio do ensino à distância. Aqui nós temos um ponto essencial, que é exatamente trabalhar a missão do órgão à luz daquilo que nós precisamos apresentar em termos de resultados. E, por fim, nós temos uma trilha chamada de desenvolvimento gerencial, que vai abranger as chefias, os servidores que ocupam chefias e também os cargos comissionados. E aqui nós temos uma trilha que ela é essencialmente em EAD, porque nós queremos abranger todo o estado de Mato Grosso, tanto os servidores aqui da secretaria, quanto também aqueles que estão nos cartórios eleitorais. Ou seja, com essas trilhas nós conseguimos atingir basicamente quase que a totalidade dos nossos servidores, especificando as necessidades de cada turma. Para nós termos uma dimensão dos temas que serão abordados, a trilha Formação e Liderança, ela vai envolver abordagens em forma de módulo, serão 7 módulos envolvendo temas como inovação, criatividade, design thinking, gestão de pessoas, gestão de contratos, ética, gestão por processos, comunicação e sustentabilidade. E a nossa intenção é que essa academia ela produza resultado, não seja tão somente algo teórico. E por isso, aqueles que participarem, eles vão apresentar em equipe um projeto de inovação para nós aplicarmos aqui no ambiente do nosso tribunal. A segunda trilha, que é o aperfeiçoamento e liderança, vai envolver temas como inovação, criatividade e também design thinking. Vai ter governança pública para os tribunais aplicado à nossa realidade, gestão de riscos em EAD, gestão por processo também em EAD, e também gestão de pessoas, planejamento estratégico para nós avaliarmos a consistência dos nossos indicadores e, principalmente, trabalharmos a questão da comunicação. E, por fim, o desenvolvimento gerencial, que será na modalidade EAD. Serão 3 módulos, que serão gestão de riscos, metodologias de produtividade, ou seja, como que nós organizamos o nosso trabalho em equipe, e também gestão por processos. São essas 3 trilhas que estão desenhadas inicialmente. Mas nós precisamos lembrar que existem 2 pontos que essa academia ela vai ter como premissa. Primeiro, nós vamos trabalhar na formação dos nossos instrutores. E, nesse sentido, a Escola de Governo vai nos proporcionar uma instrutora que tem qualificação para isso, que antes de nós iniciarmos os treinamentos da academia, nós teremos um alinhamento com os instrutores em relação à metodologia do ensino que será aplicado nessas turmas. Mas, além disso, é uma premissa que a academia adota, que é uma abrangência gradual e contínua do programa. Ou seja, nós começamos com essas trilhas do aprendizado, mas nós vamos avançar em relação a outras turmas. Para quê? Para incluir o exercício da liderança na secretaria do tribunal, nas zonas eleitorais, envolvendo o chefe de cartório. Nós estamos desenhando já uma turma específica para chefe de cartório e também para a atuação dos conselhos de governança. E vale destacar esse ponto. A intenção é que a academia ela amadureça cada vez mais, até nós chegarmos a um ponto de podermos implantar aqui no tribunal aquilo que hoje em dia é chamado de universidade corporativa. Eu acredito que nós temos competência e capacidade para chegar nesse ponto, porque nós temos servidores comprometidos e que têm condições de oferecer melhor em termos de educação. E eu finalizo com essa frase de um autor que aprecio, que é o John Maxwell, que ele diz: liderança é o desejo apaixonado de fazer a diferença. A academia é um instrumento para isso, para nós fazermos a diferença. Acredito que nós temos condições de fazer a diferença, não somente aqui no nosso tribunal, Estado de Mato Grosso, mas inclusive com uma prática de sucesso para todo o Brasil. Obrigado a todos. O lançamento da Academia de Liderança do TREMT terá como marco inicial a palestra Liderança Autêntica, com a doutora Cecília Arlene Moraes, professora da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Mato Grosso, doutora em Psicologia pela PUC Goiás, graduada em Administração, especialista em Recursos Humanos, em
psicanálise e educação, e em dinâmica de grupo, mestre em saúde e ambiente. Passamos a palavra à doutora Cecília Arlene. Uma salva de palmas, por favor. Tá, obrigada. Bom dia a todos. Em nome do senhor presidente, que eu sei que precisa realmente sair, né, o doutor Geraldo, eu imagino, eu sei dos compromissos. Eu cumprimento a todos e me sinto muito honrada de estar aqui com os senhores para falar sobre liderança e governança pública. Eu sou servidora federal, tanto quanto os senhores, e é um privilégio ser servidor. É um privilégio, mas quando aumenta esse privilégio, aumenta-se a responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque nós temos o privilégio de servir. Servir a quem? Servir a população. Servir ao povo brasileiro, que paga os nossos salários. Então, essa responsabilidade nós temos que ter todos os dias, de pensar que é um privilégio, mas, contudo, nós temos que ter o dever e a responsabilidade de servir. Então, isso nós não podemos deixar, em hipótese nenhuma, de perceber. A minha trajetória, eu acho que já foi colocado, eu começo em 79, né? Então, tem alguns ex-alunos aqui também de alguns anos, né, que passaram para lá. Eu terminei agora o meu pós-doutorado em administração pela Univale de Santa Catarina. E estou na UFMT desde 79, ou seja, 40 anos. E estou feliz, porque nós vamos continuar, não é, doutor Bertolucci? Vamos continuar na Universidade Federal de Mato Grosso, vamos fazer a diferença. Aí, quando perguntar para nós, né, vai aposentar? A gente diz, aposentar? Que é isso? Né? Para quê? Não tem necessidade disso. Nós ainda conseguimos muita força nesse sentido. Então, não tem necessidade disso. Porque o aprender é um constante, né? É o nosso desafio constante. Tem um livro de 90, hein? Nós temos que aprender isso de 90, que é o Peter Senge, que ele diz o seguinte: a aprendizagem é mais importante que o controle. Por quê? Que quando eu aprendo, eu faço isso de uma forma automática, né? A gente aprende a dirigir e precisa de manual para dirigir? Não, é automático, você já aprendeu. Então, você coloca o carro para frente. Então, é importante que esses conhecimentos ocorrem de uma forma flexível e adaptável. E mais importante ainda, a gente se reinventa todos os dias. E tem uma coisinha realmente complicada que chama-se desaprender. Esse dói. Desaprender dói porque nós estamos habituados a fazer determinados padrões, e eu acredito que o senhor Valmir colocou muito bem a questão da academia, da continuidade da academia e da quebra de paradigmas. Aquilo que era importante ontem pode ser que não seja importante hoje. E isso nós temos que ter clara essa visão. Se nós olharmos as nossas fotos, né, de ontem, não é igual de hoje. Garanto a vocês. Então, é importante que o desaprender, ela é importante para aprender mais rápidos, para que sejamos perenes, para que a gente tenha saúde. A saúde tem a ver com aprendizado. Então, isso é importante considerar. Aí eu pergunto, afinal, o que é mindset? Alguém pode me ajudar aí? O que é mindset? Mentalidade, falou meu amigo aqui. Mentalidade. Então, o que a gente tem que mudar primeiro? Aqui, ó. Né? Tem que começar com mindset. Qual é a nossa mentalidade? E skill set? Habilidades. Então, eu preciso de uma nova mentalidade, eu tenho que desenvolver novas habilidades. Né? Então, o skill set. Bom, mas e aí o que a gente entende por serendipidade?
Que palavrão é esse? Serendipidade. Alguém pode me ajudar? Desculpe? Quase isso, mas nem tanto, porque ela não pode ser confundida com sorte. Não é sorte, eu vou explicar depois, mas ela pode ser confundida sim, mas não é a sorte em si. E ambidestridade organizacional? O que é? O que é ambidestro? Escrevo com as duas mãos, então com a direita e com a esquerda. Aí, quando eu coloco isso do ponto de vista organizacional, o que será? E aí a gente vai detalhar cada uma dessas palavras, que seria o Mindset, e aí eu venho com a Carol de Quê, que em 2017 ela publicou Mindset, a nova psicologia organizacional. Aqui nós temos uma psicóloga, né, conosco, é a nova psicologia de sucesso. Afinal de contas, a nossa mentalidade vai ser uma mentalidade fixa ou a mentalidade de crescimento? A opção é de cada um. Então, é preciso que a gente compreenda, né, exatamente isso. A mentalidade fixa, é difícil esse negócio de academia, isso aí é difícil, não vai dar certo esse negócio. Né? Então, eu gosto e sei fazer, consigo fazer. Então, começa a mentalidade fixa, ou seja, se eu não sei fazer isso, eu também não vou tentar para fazer isso. Então, digamos assim, são pessoas que têm as mentalidades fixas. E aí eu tenho pessoas com mentalidade de crescimento. E eu acredito que todos aqui têm a mentalidade de crescimento. Todos querem dizer o seguinte: eu errei, mas eu vou tentar de novo. Eu fiz alguma coisa, mas eu vou melhorar. Eu fui de uma maneira e agora vou melhorar. Eu vou quebrar esse paradigma, né? Ou seja, o meu esforço e a minha atitude, olha o skill set aí, né, controlam essa minha habilidade. Então, eu posso fazer diferente. E nós podemos fazer isso todos os dias. Então, os modelos mentais, eu trago também o Peter Senge de novo, que ele diz, olha, de 90 para 2017, ó, estão vendo aí o tempo? E é exatamente a forma de você fazer mudanças contínuas. Eu dizia aqui, agora há pouco, para o doutor Bertolucci, para o doutor Geraldo, que a gente não veio na Terra para passear. Nós viemos por alguma razão significativa. Nós viemos para evoluir. Ninguém veio aqui para passear, não, gente. O planeta Terra foi-nos escolhidos para estarmos aqui para fazer a diferença, para fazer algo diferente, para evoluir como pessoa, para que a gente juntos possa deixar alguma semente importante, até porque a gente não vai ficar por muito tempo, né? A gente está na fila, já não sabe quando, né? Não sabe o dia nem a hora, mas sabe que vai voltar. Isso, a certeza é absoluta, correto? Ou eu estou enganada? Então, que a nossa passagem aqui, que a nossa vida aqui na Terra, nesse momento, seja realmente contributiva. Seja realmente do servir, seja realmente do fazer. Então, para isso, nós temos que ter mapas mentais diferenciados para que eu possa planejar a minha vida, para que eu possa organizar, criar, através do Design Thinking, que o senhor Valmir disse agora há pouco, do criar, do inovar, do inspirar, do resolver. A gente resolve quando a gente identifica os problemas, né? De comunicar. Gestão é comunicação, gente. Gestão é comunicação também. E aprender cada vez mais. E aí o meu amigo disse aqui da serendipidade, né? A serendipidade é assim. Eu tenho a informação, eu tenho o conhecimento, eu tenho a perspicácia. Aí eu tenho o quê? O acaso. Mas ele só vai aparecer a solução quando eu estiver com a mente preparada. Olha o mindset aí. Se eu tenho a mentalidade preparada, as coisas acontecem, não é sorte. Aí você diz, poxa, fulano tem uma sorte, resolveu esse problema. Ele não tem sorte, ele trabalhou para isso. E aí as coisas fluem. Percebe quando vocês estão desenvolvendo alguma coisa,
tudo tem a ver. Você olha, aparece um outdoor, você vê um filme, tem a ver com o que você está pensando, as coisas fluem. E as fluem exatamente porque você busca do universo, exatamente porque está com a mente aberta. E a mente aberta, ou a mentalidade de crescimento, que chamamos, é a capacidade de observar e ter a sagacidade de buscar essas informações de forma a resolver com múltiplas possibilidades. Não tem uma solução só, são múltiplas. Então, qual é a melhor que nós vamos adotar segundo aquele momento ou segundo aquela audiência? Então, é isso que a gente vai fazer e o que nós chamamos de serendipidade. E aí, voltando aqui no meu amigo, né, repare, muitas vezes serendipidade é colocada como é uma sorte, né? Fulano teve sorte, por isso que ele passou. Fulano teve sorte, por isso que ele se deu bem na vida. Aí a gente não vê o outro lado, né? Quantas noites a pessoa ficou sem dormir para estudar? Quantas coisas as pessoas passaram de privações para poder acontecer isso? Por isso ele está com o carro novo. Mas ele está com o carro novo por conta de algumas outras coisas. Então, é preciso que a gente compreenda isso melhor, né? Ou seja, o processo de inovação só ocorre quando eu tenha realmente a mentalidade de crescimento. Caso contrário, isso não ocorre. E aí a gente lembra lá, vamos lá na Grécia Antiga, e aí eu gostaria de saber, quem sabe a história do rei Arão, lá de Siracusa, na colônia grega de Titília, aonde Arquimedes desenvolveu o princípio do Arquimedes. Alguém lembra da história da coroa? Do rei Arão? Aonde Arquimedes saiu da banheira, correndo nu pelas ruas da Grécia, gritando, eureka, eureka, eureka. Ou seja, descobri, encontrei, ou descobri, né? Tanto faz a tradução. Alguém sabe? Ai, que maravilha. Me ajuda aqui, vem cá, me ajuda aqui. Daqui mesmo, então conta aí para o pessoal. Peraí, que vai dar para ouvir. Isaac. Então, o rei tinha uma dúvida muito grande se a coroa que fora feita para ele era realmente de ouro. E aí ele não tinha como verificar de fato se era ou não de ouro. Então ele passou esse problema para Arquimedes. Falou, Arquimedes, eu tenho uma coroa aqui, mas eu não sei se internamente ela é toda de ouro, se ela é de prata, do que ela é feita. E aí passou essa missão para o Arquimedes. E o Arquimedes não sabia o que fazer no primeiro momento. E aí ele ficou pensando em várias situações, até que em dado momento ele entrou na banheira e viu que a água saiu, né? Saiu da banheira. E aí ele teve a ideia de relacionar a quantidade de água que saía com o material que estava lá, para saber se era de ouro, se era de prata ou se era de outro metal. E assim ele conseguiu. Obrigada, palmas aí para o meu amigo. Então, repare, o princípio de Arquimedes, ele descobriu a fraude do ourives da coroa. Ele percebeu essa fraude porque ele colocou uma massa de ouro na água e ela saiu uma quantidade X de água. Quando ele coloca uma massa de prata, saía uma quantidade diferente. E aí o princípio de Arquimedes é exatamente esse. Ele descobre a fraude exatamente quando ele entra na banheira. E aí a mentalidade de crescimento, ele imediatamente fez a conexão. Bom, então, se é a coroa de ouro, quando ele colocou a coroa dentro da água, percebeu-se que era uma fraude, ou seja, não era 100% ouro. Né? Então, é o princípio de Arquimedes, é muito interessante, porque ele descobre a fraude da coroa do rei Arão. E aí, o que a gente observa em tudo isso é a qualidade da descoberta. Para Arquimedes, se tornou um princípio matemático, um princípio da física.
E para nós também pode ser algo interessante do ponto de vista de inovação, que quando tem no elenco da academia a questão do design thinking, significa que eu vou trabalhar o quê? A minha mente, ou seja, o meu mindset. E é importante considerar que conduz a empreendedores de visão, de olhar lá na frente. Quando a gente fala em liderança, se fala em estratégia. E é essa estratégia que a gente tem que perceber. E aí, a questão da ambidade organizacional, que é o conjunto dessas habilidades. O que é isso? Quando nós fazemos na organização todos os dias as mesmas coisas, elas começam a se perder. Repare um pouco. Já aconteceu com os senhores, por exemplo, você está dirigindo, de repente, você diz, para onde que eu vou mesmo? Entrou no automático. E você não sabe nem onde está. Quando você, 2 minutos, que você não se percebe onde está. E é exatamente isso que ocorre quando a gente faz as mesmas coisas todos os dias. A rotina. E essa rotina precisa ser aperfeiçoada. Porque entra no automático. E é preciso começar a perceber, e é essa inércia estrutural, porque vira padrão, vira modelo. E mais importante ainda, a alta administração começa a enfrentar conflitos, porque existe alguém com mentalidade de crescimento, e aí o conflito de alguém com mentalidade fixa. Eu não vou mudar. Eu nasci assim, né? Eu vou morrer assim. Sabe o efeito Gabriela? É mais ou menos assim. Lembra da musiquinha? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, aqui sempre fez assim. Por que agora vai querer mudar? E os conflitos vão existir. E isso é importante quando a gente diz, entra então a figura da liderança transformacional ou a liderança. Ela entra exatamente no momento que eu tenho a visão compartilhada, a integração social, os reconhecimentos. Eu acho que esse aqui está melhor. Obrigada. Troca aqui para mim. Obrigada. Esse está melhor. E aí, muito obrigada. É o reconhecimento contingencial. Se eu tiver um líder com capacidade exatamente de perceber isso, que é o ambidestro, certo? Para eu perceber as mentalidades de crescimento e a mentalidade fixa. Repare, não está errado quem tem mentalidade fixa. Ele acostumou a fazer daquela forma. Tem que ter paciência para que ele possa compreender que ele está aqui para evoluir. Então, mesmo que ele faça de uma forma diferente, né? Mas faça de uma maneira aonde possa trabalhar. Existe um maestro, do qual eu admiro muito, chamado Benjamin Zander. O maestro Benjamin diz assim, deixe de dar ordens e comece a conduzir o poder do líder. Nasce de sua capacidade de fazer os demais se sentirem poderosos. O maestro diz, eu apareço, né? Se você pegar os folhetos, é o maestro que está na frente. E o maestro não faz absolutamente som nenhum. O maestro não faz som. Mas ele tem a capacidade de liderança de fazer os outros tocarem de maneira divina e colossal. Então, a liderança é exatamente isso. É empoderar as pessoas. É fazer com que as pessoas façam isso de uma maneira maravilhosa. Então, é preciso que a gente compreenda que um líder transforma o outro em líder. Então, eu tenho que ter equipes de líderes. Não é um só, é todos. É todos. Todos são líderes. É uma equipe de líderes capazes de realmente fazer. Mas é preciso o que a gente chama de brilho nos olhos. Ó a mente de crescimento aí. A mentalidade de querer evoluir. Até porque nós vamos passar por aqui. Eu apenas indico, existe um vídeo chamado Liderança da Arte da Possibilidade. Se alguém depois quiser ver, seria interessante
do Benjamin. Ele fala, é o casal, né? Então, é interessante se vocês pudessem verificar esse vídeo. É muito apaixonante, inclusive. E aí, nós vamos falar do líder pleno autêntico. E aí é a história do skill set. É um conjunto de habilidades. Não é único, né? Então, eu tenho o líder maestro, aquele que não faz som, aquele que pode fazer a diferença. O líder estratégico, o líder empreendedor, aquele que empreende. O que é empreender? Alguém pode ajudar? O que é empreender? É fazer algo acontecer. Quando a gente fala em empreendedorismo, é fazer as coisas acontecerem. O estratégico é exatamente pensar antes da jogada do outro. Repare que livro de estratégia tem um tabuleiro de xadrez, já perceberam? Quem joga xadrez aqui? Ótimo. Significa, você só ganha o jogo quando? Quando você mentalmente faz todas as projeções das jogadas do outro. Aí você dá conta de ganhar o jogo. Caso contrário, não ganha. E aí eu tenho o líder executivo, que lidera as organizações, que faz as coisas de uma maneira acontecendo dentro da organização. E o líder cidadão é aquele que está à disposição para servir. É aquele cidadão que participa das atividades. É aquele que está sempre a posto. Eu chamo de prontidão, né? O cidadão é aquele que está em prontidão. Com essas 5 dimensões, eu tenho o líder pleno, o líder autêntico. E isso é o que a gente chama do ser humano integral, né? Nós não somos somente o corpo físico, né? Nós temos um conjunto de habilidades, de mentalidade, de essência mais profunda. Então, eu chamo de ser humano integral. E é preciso transformar o ambiente estratégico dessa liderança, fazendo que todos façam uma parte, todos colaborem entre si para que as coisas possam ser realizadas. Então, isso é o líder autêntico. E liderar as pessoas é a capacidade de inspirar as pessoas pelos valores, pelos princípios das pessoas. Todos nós viemos de uma determinada família. E foram nos colocados valores, foram colocados princípios fortes, e eu garanto que cada um tem dentro de si esses valores. Pode ser até esquecidos, indeterminados ou adormecidos, mas esses valores estão aí. Eu acredito que a academia de liderança vai fazer com que esses valores venham à tona novamente, para que a gente possa praticá-los de uma maneira melhor. Então, é tornar as pessoas melhores. E aí a gente, voltando lá na 5ª disciplina do Peter Senge, diz: liderança é maestria, modelos mentais, a liderança integrativa, pensamento sistêmico, ou seja, aprendizagem coletiva e visão compartilhada. Ai, obrigada. Olha, tá vendo? Esse pessoal é fantástico, não é não? Está vendo como adivinha pensamento? Isso é muito bom. Então, a gente trabalha o que a gente chama de liderança transformacional, e a liderança transformacional é exatamente, a gente primeiro tem que planejar. Lembra do modelo mental lá atrás, que a gente mostrou? O modelo mental para planejar. Significa o quê? Quando eu tenho um planejamento, o que é gestão? Lembra que eu falei agora há pouco que gestão é comunicação. Mas não se faz gestão sem planejamento. Não se faz gestão sem definição de metas. Não se faz gestão sem indicadores. Não dá para fazer gestão. Gestão é monitorar isso, é eu verificar aquilo que eu planejei com o resultado que eu tenho. Isso é gestão. Se eu não planejo, se eu não monitoro, se eu não tenho indicador, eu não tenho gestão, eu estou brincando de trabalhar. Ou seja, é o que a gente pergunta: e aí, fulano, como vai? Estou tocando. Tá mesmo.
está tocando. Né? Ele está tocando a empresa, estou tocando as coisas. Então, é bem isso. E precisa, e exatamente a academia vem para impulsionar o time, para alcançar esses elevados níveis de desempenho e de aumentar os níveis morais e éticos, que são aqueles valores, né? Que o vô, que a avó, que o pai, que a mãe diz para a gente, é a família. Esses valores estão instalados em cada um de nós. Eu garanto que estão. Mas, em algum momento, adormece. Né? Então, a gente vai ressuscitá-los. Pode ter certeza disso. E aí, essa liderança ela tem a ver com a influência idealizada, e eu acredito que o presidente Gerardelli disse agora há pouco, a questão motivacional. E a motivação não é de fora para dentro. É interno, é de dentro para fora. Eu posso até estimular, né? Impulsionar. Mas se a pessoa disser, eu não quero, acabou. Porque é a pessoa que tem que dizer, eu quero evoluir, eu quero melhorar. Eu digo sempre, existe, doutor Bertucci, alguma coisa que a gente diz assim, frequência de rádio. E aí a gente coloca na frequência, SPM, serve para mim. Se não serve para mim, eu desligo. E isso eu não tenho como alcançar, por mais que eu queira. Por mais que o doutor Valmir e a equipe toda tente fazer isso, mas se a pessoa disser, eu não quero. Então, é preciso que a gente coloque na mesma frequência do SPM, serve para mim. E aí eu posso realmente fazer com que esse estímulo intelectual, essa consideração toda, eu posso fazer essas mudanças. E esse líder transformador, ou líder autêntico, é alguém que se adapta de uma forma rápida, o que a gente chama de resiliência. O cenário mudou. E nós falávamos agora há pouco sobre exatamente o cenário. Os cenários vão mudar mesmo, viu? E muitas vezes para pior. E é natural. Se nós não compreendermos que a vida é um constante desafio... Gente, olha o desafio da gente ficar em pé. Só da gente conseguir ficar em pé. Foi um desafio enorme que nós, quando bebê, tivemos. E nós conseguimos ficar em pé. Nós conseguimos falar. Nós conseguimos falar português e alguém também aprender inglês ou francês ou outra linguagem. Outros idiomas. A vida é um constante desafio, gente. E aí nós falávamos da teoria do caos agora há pouco. É o caos que vem à luz. E quanto mais dificuldade, melhor será. Porque é desafiante. Porque é isso que te faz caminhar. Porque se for tudo bem, tudo calmo, tudo tranquilo, ninguém faz nada. Mas as coisas só ocorrem na dificuldade. E a gente tem que ter a capacidade de perceber que isso é natural, gente. Não encare como algo, diferente. Não faça esse castelo, não, que não vai valer. Encare como algo natural da vida, como desafio da vida, aonde você, como ser humano, como pessoa sensacional que vai fazer a diferença. A liderança autêntica tem a ver com autenticidade. O que é ser autêntico? Alguém pode me ajudar? O que é ser autêntico? Verdadeiro tem a ver com verdade. E a verdade, gente, cedo ou tarde ela vai aparecer. Você pode enganar uma vez, 2 vezes, mas você não dá conta de enganar por muito tempo. Porque a verdade ela vai aparecer. Não tem como ser diferente. E isso, gente, é norma do mundo, né? Do universo. Ela vai aparecer. Então, autenticidade significa verdadeiro. Verdadeiro de dizer, olha, eu até errei, mas eu quero melhorar. Eu errei, mas eu posso fazer diferente. Então, é preciso que a gente compreenda isso. E a integridade, a autenticidade, integridade tem a ver exatamente com o seu perfil, com aquilo que os valores e os princípios familiares me calam. E alguém diz assim, eu não vou fazer isso
porque eu digamos assim, eu tenho que honrar o nome do meu pai e da minha mãe. E eu não vou fazer. Então, é o que a gente chama, em psicologia, né, no momento de castração, né, ou seja, você para e diz, eu não posso fazer. Eu não posso fazer porque os valores, aí você coloca na balança para tomar a decisão. Os meus valores são maiores do que isso que posso ganhar até muito dinheiro, mas eu não posso fazer, porque eu tenho que honrar o nome do meu pai. E na organização, a gente deixa de ter o nome do pai e da mãe para ser o senhor Valmir do TRE. Ele é conhecido como Valmir, ele ganha um sobrenome. Então, nós precisamos também honrar o local aonde nós ganhamos o pão. Nós precisamos honrar o local aonde estamos, aonde passamos praticamente a maior parte da nossa vida, nós passamos dentro da área profissional, é aqui. É aqui que tem os desafios, é aqui que eu tenho que fazer algo diferente para servir. Volto a insistir. Então, isso é importante considerar. E passa pelo processo de autoconsciência, autoaceitação, autoconhecimento. E a academia de liderança vai fazer isso, vai proporcionar esse processo de autoconfiança, para que a gente tenha transparência, confiança, padrões. Repare a importância do TRE. Todos aqui são responsáveis para que a vontade do povo permaneça. E eu acredito que foi muito feliz, parece até que a gente combinou. Né? E eu conheci hoje o doutor Geraldo, o doutor Bertolucci. É exatamente isso, é essa transparência que a gente busca, para que as eleições, ou seja, a vontade do povo seja feita de uma forma adequada. Né? E essa responsabilidade é nossa, né? Ou seja, das pessoas que estão aqui. Então, as eleições de 2020 estão chegando. Né? Então, a gente tem que se preparar para isso, para que ocorra da melhor forma possível, para que as pessoas confiem. Quando você diz em termos de instituição, para a população, e ela pergunta em termos de corporação, automaticamente vem em nome o bombeiro. Porque o bombeiro salva, né? O bombeiro não só apaga incêndio, mas ele faz uma série de coisas. Mas o TRE também pode ter esse slogan de uma organização, de uma instituição séria, de confiança, que realmente traduz a vontade do povo. E isso é muito importante. Então, os líderes, quando o Bill George diz o seguinte, líderes que sejam fiéis aos seus valores e serviços, corajosos, tem que ter coragem, gente, para construir organizações a serviço da sociedade. Se a gente não tiver coragem, e se a gente escutar o canto da sereia, e se a gente se encantar com a sereia, aí nós temos problemas. E sérios. Então, a liderança autêntica começa com o domínio pessoal. O domínio exatamente de ouvir o canto da sereia e não segui-la. Domínio de propósito. Quando eu vejo domínio de propósito, eu lembro, lá atrás, lá na década de 90, do programa de qualidade, onde existia uma palavra de Deming, que dizia constância de propósito. E é preciso ter foco, ter propósito. Constância de propósito. Então, constância de propósito dos meus valores. Domínio da mudança. Como eu vou ter a capacidade? Domínio interpessoal, domínio da ação, que é do empreender, do fazer. Gente, não basta só saber, não. Se você não faz as coisas acontecerem, não adianta nada. Tá? Domínio da resiliência e domínio do ser. Ser humano integral. Em toda a sua totalidade. Aonde você não precisa se envergonhar do que faz. Porque quando você diz, eu não posso, eu tenho que fazer isso aqui, mas ninguém vê, né? Significa que a coisa não é muito boa assim. Então, é preciso que a gente perceba isso. Então, os pilares de sustentação
para a liderança autêntica é autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia e sociabilidade. É autogestão. Acho que está falando aqui. É autogestão. Essa sociabilidade... melhor para cá. Obrigada. Perfeito, obrigada. Então, o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, se coloque no lugar do povo brasileiro, né? Se automotive todos os dias. Imagine só, segunda-feira, você diz, poxa vida, vou ter que ir lá para o tribunal. Ai. Gente, então significa que de segunda a sexta você não vive, você só vive sábado e domingo. Você já pensou que triste? Você só vive sábado e domingo? Coitado de você. Então, meu bem, faça alguma outra coisa para ser feliz. Ninguém veio no mundo para ser infeliz, né? Se você, segunda-feira, já está triste de começar uma semana, então nós temos problema nessa história. E aí as características são inúmeras, né, se eu posso chamar, mas é um conjunto de habilidades, mas que tem a ver com a mentalidade de crescimento, com o mindset. O mindset é que promove o skill set. Então, é preciso que a gente trabalhe isso melhor. E aí é interessante a gente também dizer o seguinte. Você pode dizer para mim? Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem sua autorização. Muito obrigada. Ninguém. Você autoriza ou não. Você autoriza as pessoas fazerem de você o que quiser. Se você os seus valores, os seus princípios de uma forma coerente, firme, de honrar aquilo que você veio fazer, nada lhe impede para ser diferente. Então, é preciso que a gente trabalhe isso melhor. E como eu disse, a questão da governança, do servir, tem a ver com a governança pública. E aí, nós temos aqui o que é a governança, e eu vou fazer a separação, vou passar esse slide rápido, só para mostrar para vocês que a CGU tem isso aí, e o TCU também, que é o conjunto de mecanismos. O que é governança pública? É liderança. É mecanismos de liderança, são ferramentas de liderança, de estratégia, de controle. Para quê? Para avaliar, para direcionar, para monitorar a gestão, ou seja, é a condução de políticas públicas à prestação de serviço. Está na lei, gente. Isso é governança pública. A boa governança, né, ou seja, as boas práticas, é preservar a confiança da sociedade. Lembra que eu disse agora há pouco, no que diz respeito a ser reconhecido, porque não basta dizer que você é bom. A sociedade tem que reconhecer que o TRE, Mato Grosso, é a melhor instituição deste Estado. É isso que a gente tem que buscar. Que as pessoas confiem na gente, que as pessoas realmente digam, nós somos a melhor instituição do Mato Grosso, quiçá nacional. Essa é a grande diferença, e é isso que a gente busca como referencial. E o foco, é óbvio, o cidadão, né? E a questão da ética, da transparência, da gestão de desempenho e risco, tudo isso tem a ver com governança. Resultado, gente, o artigo 37 da Constituição diz exatamente a questão da eficiência, diz a questão da imparcialidade, mas nunca ele não fala. Acho que está falando aqui de novo. Agora sim. Agora está melhor. E aí, o resultado. O resultado tem a ver exatamente alinhado com aquilo que a equipe do seu Valmir da Gestão de Pessoas fez, que é a Academia de Liderança. Desenvolvimento de parcerias, a parceria com a escola de governo. Repare que é exatamente isso, o aprendizado organizacional, a formação de instrutores, o pensamento sistêmico é importante e a cultura de inovação. Então, a inovação do pensar e do agir para que a gente tenha mudanças significativas. É importante, gente, assim, ó.
As pessoas confundem governança com gestão. Governança é uma coisa, gestão é outra. Governança tem a ver com os aspectos externos. Tá? Define estratégia. Eu não vou dizer externo, digamos, elas são complementares. A gestão é do ponto mais de vista interno, de controle interno. A governança é do ponto de vista estratégico, do sistema de gestão, o que a gente chama de promover a accountability, ou seja, a prestação de contas. Então, a governança, ela complementa a gestão, mas não é a mesma coisa. Governança pública é uma coisa, ou governança de uma forma geral, e a gestão. A gestão é o fazer, é o executar, é o envolvimento, são os donos dos processos, se eu posso chamar assim. Né? Então, é uma forma de garantir a eficiência e a eficácia administrativa. Aqui é um exemplo, inclusive, do TCU, para mostrar exatamente essa complementaridade da governança e da gestão. Então, a governança tem muito a ver com a alta administração no que diz respeito à estratégia, à forma, e a gestão mais com os aspectos táticos e operacionais. Claro isso? Tá? Porque muitas vezes há essa confusão de governança e gestão. E são duas coisas diferentes, porém complementares. Elas não são excludentes. A governança é avaliar e monitorar, e a gestão tem a ver com planejar, executar e controlar. Vocês já viram, quem é administrador aí e tem essas noções, PDCA. A gestão é rodar o PDCA. Né? E a governança é exatamente ver a questão estratégica. Também, dentro do TCU, repare que liderança, estratégia e controle estão juntos, dentro do processo de governança e liderança. De governança e gestão. Então, a liderança faz parte desse processo estratégico. Aqui é um trabalho do FNQ, da Fundação Nacional da Qualidade, é a questão da visão sistêmica. E a visão sistêmica tem a ver com isso. Aqui são os E's que a gente coloca dentro do TCU, que ele diz, a efetividade não se come uma vez só. Né? Então, nós precisamos ser efetivos, trabalhar isso de uma forma efetiva, ou seja, o tempo todo, econômico. Se nós fizermos alguma coisa com valores astronômicos, também não é válido. É importante que tenha economicidade, eficiência, eficácia, e para buscar o que a gente chama de excelência. Excelência é o quê? É o resultado atingido. Eu vou falar rapidamente de algo importante que é o compliance. Compliance, ou gestão de integridade, faz parte hoje da governança pública. Então, é preciso que a gente compreenda isso. E a liderança é que vai fazer toda a diferença no processo de gestão de compliance. É a liderança da alta administração que vai desenvolver o trabalho da integridade, da gestão de risco e dos controles. Então, é importante que a gente venha colocar à tona a questão da gestão da integridade e compliance. Qual que é o genoma do compliance? Exatamente, a visão estratégica. Quem faz isso? Governança. Diplomacia, a liderança, ou seja, alguém que tem a capacidade de mover as pessoas, de estimular as pessoas. Lembrando que o maestro não tem som e que as pessoas precisam ter som. Claro isso, gente? Comunicação. Lembra que eu disse gestão sem comunicação não existe. Né? Eu tenho que comunicar de uma forma clara e transparência. Resiliência é a minha capacidade de me adaptar, de verificar, de desaprender determinadas coisas. Persuasão é realmente, constantemente, persuadir e resistir, ou seja, de tentar mudar isso com a persistência também. Deixa eu só passar aqui rápido. A questão do compliance. O que é a compliance? Compliance não é só cumprir normas, porque é a nossa obrigação, e cumprir lei. Compliance vai além. Compliance é estratégia.
né? Então, é preciso que a gente compreenda que requer uma cultura forte, com habilidades e competências. Quando a gente fala em competências, nós falamos exatamente nessa revolução interna desse ser, que busca habilidades, ou seja, o skill set e o mindset. Qual que é a importância dessa cultura organizacional? A gente muda a cultura organizacional e a academia de liderança está exatamente provocando essa mudança, ou seja, buscando que realmente um programa de integridade e compliance no desenvolvimento de estratégia. A cultura que muda esse comportamento. E o que é a liderança autêntica? Ela não é um estilo de liderança, ou seja, as pessoas muitas vezes colocam, não, é um estilo de fazer as coisas. Não é. Liderança autêntica é ser. Tem a ver com os aspectos da ética e moral, da confiança, da coragem e objetividade, da autodisciplina. Autodisciplina eu trato como autogestão. Eu preciso fazer um tratamento comigo, que é o autoconhecimento. O que eu sou capaz de fazer? Quais são as minhas possibilidades? O que realmente eu devo fazer? Compartilha saberes. Nós falávamos agora há pouco, onde tem os instrutores internos. O que são os instrutores internos? 95% das pessoas que aprendem é quando ela compartilha. Quanto mais você compartilhar o seu conhecimento, mais você aprende. Então, os instrutores internos é fundamental para esse processo, onde eu tenho não só o reconhecimento, lembra do reconhecimento das pessoas que se colocam como voluntários para fazer, mas o respeito e o exemplo da atitude de comportamento íntegro com os valores sólidos. Eu vou só fazer aqui uma fala com relação a Weber, né, que ele fala da ética da convicção que guia-se pela consciência. Hoje, compliance é ética de responsabilização. Não só, e aí eu falo com a nossa psicóloga, com a Kelly, da questão do meio ambiente, né, do material orgânico, da responsabilidade socioambiental, mas é porque nós somos 100% responsáveis para atender às expectativas da coletividade. Isso é ética de responsabilização. Diferente da ética de convicção, que Weber dizia e guia-se pela análise de risco. É por isso que, quando a gente diz do aspecto de responsabilização e de risco, de gestão de risco, não existe um programa de integridade ou de compliance, um remédio só. O remédio para uma organização não pode ser o mesmo para o outro, porque a cultura é diferente, a situação é diferente. Então, não é a mesma coisa. Né? Não dá para colocar o mesmo de uma forma igual. Então, isso é o que nós chamamos de compliance. Vou passar aqui rápido. Da ética da moral, eu acho que eu nem preciso dizer isso, porque vocês certamente têm essa convicção do que é ética e do que é moral. E aí eu volto aqui em Coríntios, né? Ou seja, todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas me convêm, porque todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Lembra do canto da sereia? É isso. Tá? Numa tradução melhor. Aí eu pergunto, por que as pessoas boas, as pessoas íntegras, muitas vezes, cometem ilícitos? Esse é o triângulo que a gente chama da Associação Brasileira de Consultora. Ele diz o seguinte, a oportunidade, e aí a gente diz da cultura do jeitinho, a racionalização, todo mundo rouba, também vou roubar, né? Ou oportunidade, muitas vezes diz, não, a oportunidade faz o ladrão. Não, ele revela o ladrão que tem em você. Não faz o ladrão, revela. Né? Pressão. Então, os resultados imediatos, prêmios financeiros, muitas vezes as organizações corporativas, de uma maneira geral, a pressão é muito grande para bater metas em termos de venda de produtos. Então, a pressão é violenta. Então, ele tem que, e aí a gente já assistiu, né, esse filme na mídia, aonde você tem que, isso do ponto de vista internacional, você tem que pagar a propina para poder entrar na licitação. Você tem que fazer isso para fazer alguma coisa. Enfim, então nós temos a questão da pressão que é oportunizada por isso. Então, é importante colocar.
prevenindo as fraudes. Então, a gestão de integridade e compliance, ela vem prevenir as fraudes. A primeira coisa que tem que ser feito é o mapeamento de risco. Quais são as áreas de risco? Então, nós temos que compreender exatamente e mapear os riscos. E aí, nós precisamos perceber que os controles internos, né, ou seja, pessoas motivadas, controle interno, alinhados aos objetivos da comunicação, é importante considerar. E aí eu tenho o Código de Conduta, o Estatuto do Servidor Público, nós temos uma série de elementos para isso. E aí eu gostaria de fazer eu já disse isso, inclusive, gostaria de fazer um convite a todos. Ao UFMT vai realizar no dia 2 e no dia 3 de julho o Simpósio de Gestão de Integridade e Compliance. E eu gostaria de convidá-los para participar desse evento, né? Eu acredito que o senhor Volmir pode passar para os senhores essa informação. Enfim, existe uma frase de Goethe que diz o seguinte: trate uma pessoa como ela é e ela continuará sendo como é. Trate-a como ela pode chegar a ser e ela se tornará o que pode ser. Então, quando a gente faz com que as pessoas se empoderem, porque nós acreditamos que essas pessoas são, lembrando que todos somos diamante. Diamante precisa ser lapidado. Diamante precisa lapidar, ela precisa de fogo. Ela precisa de pressão, precisa de desafios para poder brilhar. E eu acredito que a academia de liderança que está sendo lançada hoje fará exatamente esse papel de lapidar a pedra bruta, lapidar o diamante, para que todos possam brilhar. Muito obrigada a vocês. Agradecemos imensamente a palestra da nossa querida doutora Cecília Arlene. E, neste momento, o doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior fará a entrega do livro Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense e do certificado de palestrante à doutora Cecília Arlene. Como símbolo de agradecimento, né? Vamos lá. Professora, doutora, está funcionando? Professora, vocês estão me ouvindo? Agora estão, né? Se eu não falar, vocês não vão ouvir. Professora, é uma satisfação tê-la aqui conosco. Eu havia pedido licença à senhora, que eu iria sair um pouco antes, mas a vida da gente é feita por opções. Eu mudei essa opção para ter o privilégio de poder participar até o final e aprender. E valeu a pena para mim, quanto para todos vocês, acredito, né? E quero dizer à senhora o seguinte: todos que estão aqui e os demais do TRE que, por razões várias, não puderam compartilhar desse momento, são líderes. Talvez algum estejam com seu no ápice disso, outros estejam ainda adormecidos, porque eu acredito que se faz líderes. Eu acredito, eu não domino, mas assim, o líder já nasce pronto, eu não acredito. Mas a gente vai despertando, a vida é para isso, né? Por isso que a gente retorna, né? Retorna, e eu acredito que a gente retorna de novo, até que um dia a gente chegue numa liderança como foi o Mestre Jesus. Assim pensou. Então, eu quero parabenizar a senhora, dizer que nós começamos com o pé direito, né? E isso, então, tem que louvar todos a administração e a presidência. Eu não vou ditar nomes, porque certamente falarei em faltar de algum deles, mas eu quero entregar inicialmente esse livro, essa obra que representa toda a evolução histórica da justiça eleitoral. Tá? Muito obrigada. E também aqui certificado da participação da senhora, e que assim, realmente nos honrou muito e nos agregou muito valor para a gente continuar nessa tocada, e a gente quer poder contar com a senhora mais vezes. Muito obrigada. Tirar uma foto aqui. Como diz, cadê o histógrafo?
Deixa eu segurar aqui. Pode respirar, pode. Deu tempo nem de eu pentear o cabelo. Muito obrigado, viu? E eu quero agradecer a todos, dizer que sempre é uma satisfação nossa estarmos com todos vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada. Olha, agradeço a gentileza do convite. Estou muito honrada, mas eu gostaria... Vem cá, doutor Bertolucci, eu quero que o senhor me conte aquela história. A história do rodeio. Essa história eu quero que ele conte, porque exatamente vai coroar, né, esse nosso encontro. Diga aí, como é que é? Então, eu vou ter que explicar primeiro um termo. Lá no interior de São Paulo, como tem no país inteiro, tem as festas, os rodeios, né? Então, aquele esporte que sobe no boi, no touro lá, aquele momento em que o peão está sobre o animal, a gente é chamado de gileteada. Então, o que a gente ouve lá, e eu também sigo isso, é o seguinte: quanto mais bravo o touro, melhor a gileteada. Porque aí o resultado vai exigir da gente e, por consequência, vai fazer com que a gente cresça se a gente souber aproveitar a oportunidade. Verdade. Parabéns aí pela fala dele, porque é assim, ó, quanto mais o touro for difícil, quanto mais a situação for complicada, complexa, mais vai exigir de nós capacidade de líderes que somos para resolver a situação. Como eu disse, a teoria do caos diz, né? É pelo caos é que vem a luz. E quanto mais o touro for bravo, gente, ensina em cima do touro e vamos que vamos. Muito obrigada. Agradecendo a presença de todos, desejamos um excelente final de semana e convidamos para a caminhada pela saúde amanhã no Parque Mãe Bonifácia às 8 horas. Até mais, bom dia.